Meus irmãos, bom dia, graça e paz, tudo bem? Hoje a gente segue dando continuidade à carta de 1 aos Coríntios, e como estamos falando do povo de Coríntios, estamos falando dos corintianos, então eu vim em homenagem aos nossos irmãos corintianos. Brincadeiras à parte, eu vou tirar o boné aqui para você que não tem mundial não se sentir constrangido, não é verdade? Mas a gente vai seguir aqui o nosso estudo e nós vamos, como eu já falei, nós vamos dar continuidade e vamos falar sobre primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. E antes eu queria agradecer aí a sua presença que está assistindo. Eu peço para você não estranhar os meus óculos que estão com algumas manchas aí, que fazia muito tempo que eu não usava. E agora na pandemia parece que a minha vista resolveu dar uma piorada, né? E aí eu não fui ainda correr atrás de comprar novos óculos, né? Mas de vez em quando eu vou tentar tirar ele, tá bom? Para ficar mais bonito. Difícil, né? Mas tudo bem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento que nós temos, ó Pai, na Tua presença, por esse momento, mesmo à distância que nós temos com os nossos irmãos. O que a gente espera, Pai, é que essa aula possa ser uma bênção, ó Deus, para as pessoas, possa ser uma bênção para mim também, que possa ser uma bênção para a Tua igreja, Pai. Que a Tua igreja entenda a importância e a relevância dela como igreja e que os indivíduos que são verdadeiros templos também entendam a sua relevância e importância dentro da sociedade que a gente vive. É no nome de Jesus que a gente ora e agradece. Amém. Bem, irmãos, antes de eu começar e entrar no texto, no capítulo 6, eu vou olhar para a câmera, vou olhar pro computador aqui, que é onde está a minha cola, tá bom? Então, de vez em quando eu estou desviando o olhar, não é desfeita não, tá certo? É porque é o jeito que a gente tem de fazer a aula aqui. Eu queria começar a nossa aula citando uma música. Uma música, eu diria, quase que profética. Eu vou começar e você tire suas próprias conclusões. Ei, vivo condenado a fazer o que não quero. Então, bem comportado, às vezes eu me desespero. Se faço alguma coisa, sempre alguém vem me dizer que isso ou aquilo não se deve fazer. Restam os meus botões, já não sei mais o que é certo. E como vou saber o que devo fazer? Que culpa tenho eu? Me diga, amigo meu. Será que tudo que eu gosto é imoral, ilegal ou engorda? Ei, há muito me perdi entre 1000 filosofias, virei homem calado e até desconfinado. Procuro andar direito e ter os pés no chão, mas certas coisas sempre me chamam a atenção. Cá com os meus botões, bolas, eu não sou de ferro. Paro para pensar, mas eu não posso mudar. Que culpa tenho eu? Me diga, amigo meu, será que tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda? Ei, se eu conheço alguém no encontro casual e tudo anda bem num papo informal, uma noite quente sugere desfrutar no meu terraço à vista de frente para o mar. A noite é uma criança, delícias no café da manhã. Então o que fazer? Já não quero mais saber. Se como alguma coisa que não devo comer, será que tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda? Ei, será que tudo que eu gosto é ilegal, imoral ou engorda? Ei, será que tudo o que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Pesado, né? Roberto Carlos e Erasmo Carlos, os autores desta música. Por que eu resolvi recitar essa música? Porque eu acho que os autores desta música, eu acho que eles leram Coríntios 6 e ficaram contrariadinhos. Por causa de um biquinho. Não gostaram do que leram, não gostaram do que Paulo escreveu, então resolveram escrever essa música.
E eu acho que, na verdade, falando sério agora, não foi isso. Eles não leram Coríntios 6 coisa nenhuma. Mas é que o evangelho, ele permeia a sociedade. Por mais que a sociedade não queira, os valores cristãos, os valores do evangelho, eles estão espalhados por aí. E todo mundo sabe o que é ilegal, o que é imoral e principalmente, essa, Henrique, eu não vou te perdoar por você ter me colocado nessa aula, principalmente o que engorda. Mas tudo bem. Todo mundo sabe o que faz mal. Todo mundo sabe o que é certo, o que é errado. Todo mundo tem valores morais dentro de si que foram colocados por Deus dentro de nós, na nossa criação. Você não precisa conhecer o evangelho para saber que adulterar é errado. Por que mesmo quem não é crente adultera escondido? Porque sabe que é errado. Por que rouba? Porque sabe, os valores estão aí, estão colocados por Deus. O evangelho permeia a sociedade, quer a sociedade queira ou não. E aí, nesse trecho, neste capítulo da carta aos Coríntios, Paulo vai tratar desses aspectos de duas formas exortativas, desses valores, das coisas que permeiam a sociedade. A primeira são as demandas interpessoais, em resumo, as tretas, conflitos, brigas, confusões, inclusive ações judiciais. E a segunda são as paixões interpessoais, sexualidade, sensualidade, tesão, desculpa o termo, mas esse é o termo que a sociedade usa, promiscuidade. Então, no decorrer da nossa conversa, a gente vai entender por que Paulo coloca dois assuntos, em teoria, tão diferentes. Um é treta, briga, contenda, discussão, e outro tem a ver com sexualidade, tem a ver com apetites nossos, que a gente vai ver que não tem a ver só com sexo. A gente vai ver que tem mais coisa aí na parada. E a gente vai conversar. Então vamos ao texto. Só que eu quero te deixar avisado que eu escolhi uma versão bastante apimentada para a gente ler, que é a mensagem de Eugene Peterson. Nós vamos ler todo o capítulo 6. Você lê na sua casa com a sua Bíblia, eu vou ler com a minha aqui. Paulo começa. Outra coisa, como vocês ousam levar um irmão ao tribunal? Se acham que foram prejudicados, faz sentido levar o caso a um tribunal que nada sabe dos caminhos de Deus? Em vez de levá-lo à família de fé, um dia o mundo inteiro comparecerá perante um júri pelos seguidores de Jesus. Portanto, se vocês vão julgar o mundo, não seria melhor tratar destas questões menores desde já? Nós vamos julgar até os anjos, por que então não vamos julgar assuntos corriqueiros? Quando há desentendimentos, por que buscar solução em gente que vocês mesmos não confiam? Digo isto com toda franqueza, para que percebam a bobagem que estão fazendo. Será possível que não há ninguém sensato entre vocês que possa tomar decisões justas quando surgem disputas e desentendimentos? Não acredito. E vocês estão levando o irmão ao tribunal perante gente que nem sequer crê em Deus. Como podem fazer justiça se não creem no Deus da justiça? Batalhas judiciais são manchas na comunidade. Não seria melhor arcar com prejuízo e esquecer tudo? Agindo assim, vocês estão incentivando mais erro e injustiça e causando mais sofrimento à família de Cristo. Não percebem que esse não é o caminho de se viver? Os injustos que não se preocupam com Deus não farão parte do seu reino. Quem usa e abusa das pessoas, do sexo, da terra e de tudo que nela existe, não se qualifica como cidadão do reino de Deus. Estou falando de libertinagem homossexual, devassidão heterossexual, idolatria, ganância e vícios destruidores. Alguns de vocês, por experiência, sabem do que eu estou falando, pois não fazem muito tempo que vocês estavam nessa lista, mas foram purificados e tiveram uma nova chance, oferecida por Jesus, nosso Senhor e Messias, e pelo Deus presente em nós.
o espírito. Só porque algo é correto dentro da lei não significa que seja espiritualmente apropriado. Se eu saísse por aí fazendo tudo o que tenho direito de fazer, seria um escravo dos meus caprichos. Vocês conhecem o velho ditado: primeiro você come para viver, depois vive para comer. Pois bem, pode ser verdade que o corpo seja apenas temporário, mas não é desculpa para entupi-lo de comida e entregar-se ao sexo. Olha só. Uma vez que o Senhor nos honra com o corpo, honremos também Ele com o nosso corpo. Deus honrou o corpo do Senhor, levantando-o do túmulo. Ele usará o mesmo poder para ressuscitá-los. Até lá, lembrem-se de que nosso corpo foi criado à mesma dignidade do corpo do Senhor. Vocês não levariam o corpo do Senhor? Olha o que o Eugene Peterson vai perguntar. Vocês não levariam o corpo do Senhor a um prostíbulo? Levariam? Espero que não, ele fala. Sexo é mais do que pele sobre pele. É tanto um mistério espiritual quanto um ato físico, como está nas Escrituras. Os dois se tornam um. Já que queremos nos tornar espiritualmente um com o Senhor, não devemos buscar o tipo de sexo que foge do compromisso e da intimidade, ficando mais solitários ainda. O tipo de sexo que nunca se torna um. Há um espectro no qual os pecados sexuais são diferentes de todos os outros. No pecado sexual, violamos sacralidade do corpo, que foi feito para amor, idealizado por Deus para tornar-se um com a outra parte. Ou vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado, onde mora o Espírito Santo? Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto? A parte física não é mero apêndice da parte espiritual. Tudo pertence a Deus, portanto, deixem que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês através dele. Rapaz, vamos lá, pelo começo. Para a gente entender por que Paulo está escrevendo essa carta aqui, e com esse peso para a igreja de Coríntios, como todos os professores fizeram já, a gente sempre tem que entender a igreja de Coríntios. Então a igreja de Coríntios é uma igreja localizada na cidade de Corinto, na Grécia, extremamente influenciada pela cultura helênica e romana, e isso era um grande problema, porque essas culturas, a helênica, a cultura romana, elas têm os seus aspectos positivos. Ela, basicamente, muito mal comparando, ela era o que é pra gente hoje o que a gente chama de cultura pop da nossa geração. O que é a cultura pop? Por exemplo, os filmes que a gente assiste, a literatura, músicas fazem parte da nossa cultura pop, o jeito que a gente se veste, a questão comportamental que a gente tem, tudo isso é influenciado pela cultura pop, que é uma cultura popular hoje, que é uma cultura de grande peso no mundo, que tem coisas muito legais. Por exemplo, eu sou fã de filmes, eu gosto, vocês conhecem, eu sou fã de quadrinhos, tudo isso faz parte da cultura pop, eu leio e tal, mas tem coisas que não são boas e a gente tem que fazer aquilo que Paulo fala de reter o que é bom. Paulo, por exemplo, é um homem com muito conhecimento na cultura grega, helênica, romana, e ele sabe fazer uso dessas culturas, inclusive na pregação do evangelho. Paulo sabia separar as coisas. O problema que está acontecendo na igreja de Coríntios é que Coríntios não conseguia fazer isso. A igreja de Coríntios, ela está passando por um processo no qual ela, em vez de influenciar, ela é influenciada. Então, assim, ela não é uma igreja que ela é uma referência na cidade, é a cidade que é referência para ela. Então não é o comportamento da igreja que influencia a cidade, é o comportamento da cidade, é o comportamento da sociedade local que vai influenciar a igreja. Isso é terrível, e a gente vai ver o porquê. Porque o que estava acontecendo era tão perigoso
era tão, assim, quem assistiu a aula, por exemplo, do capítulo 5 vai entender o que eu estou falando. A gente tem lá no capítulo 5 simplesmente a história de um cara que pega a madrasta dele, rouba a mulher do pai dele, a madrasta, e pega ela e dorme com ela e fica com ela, e a igreja não faz nada. Você tem uma ideia de como os caras estavam malucos. E estava acontecendo um movimento por conta disso, que era o movimento das brigas, das contendas. Aqui está bem claro, o negócio estava tão feio que estava sendo judicializado, olha só. As brigas estavam sendo levadas aos tribunais, não se resolvia nada. Não eram resolvidas em casa, não eram a gente brigou, a gente resolve em casa. Não. Havia divisões, contendas, brigas, o tempo fechava. E aí Paulo fala, não é possível, não é aceitável que vocês, servos de Deus, gente que faz parte do corpo de Cristo, não sejam capazes de resolver as brigas e os problemas de vocês. É inacreditável isso. Paulo não está querendo colocar panos quentes nas tretas. Paulo não está querendo fingir que a igreja é uma igreja perfeita e que não existe problemas. Não, o que Paulo está falando é o seguinte, não se leva esses assuntos para fora da igreja. Esses assuntos têm que ser resolvidos, mas dentro da igreja. E resolvidos por gente da igreja, da comunidade, para não causar escândalo. Não adianta, vocês vão levar uma questão dessa para um tribunal, vocês vão levar uma questão tão grave, tão séria como essa para ser julgada por um juiz, como ele mesmo fala no texto, que sequer crê em Deus, no Deus da justiça. Que negócio é esse? Que evangelho é esse que vocês estão vivendo? As tretas de vocês, primeiro que não era para ter tanta, mas já que tem, vamos resolver no ambiente interno, vamos resolver aqui dentro. Não é passar um pano, é resolver, mas aqui dentro. Eu lembro quando eu era garoto, não faz muito tempo isso, deve ter uns 5 anos, eu nasci em berço cristão, né? Então a gente participava de assembleias na Igreja Batista. Eu vou falar um negócio para você. Quando eu ainda era criança, o tempo fechava. As brigas eram feias. Só que morria ali. De vez em quando vinha um pastor fazer um culto pra gente se acertar, o pessoal, todo mundo chorava, se acertava, se perdoava. Tá certo, daqui 3, 4 meses o pau quebrava de novo em outra assembleia. Mas ficava ali, os assuntos eram resolvidos no ambiente da igreja. Só que eu fui crescendo e eu me lembro que uma das últimas assembleias que eu participei na igreja que eu fui criado foi uma assembleia muito triste para mim, porque a gente quase chegou a vias de fato. Olha só. Coisa terrível, quase chegou a vias de fato. E não só isso, começou a acontecer um movimento nas igrejas batistas da época, que várias igrejas, as assembleias iam parar dentro de delegacias. É o que Paulo está falando. O negócio pegava de um jeito que tinha que chamar a polícia, era cadeira voando, era a troca de socos, era, sabe, coisas terríveis. Hoje em dia, você está me assistindo, você é novo na nossa igreja, ou você é um crente novo convertido, ou você sequer nunca participou de uma assembleia. Hoje em dia mudou muito a questão da cultura das assembleias nas igrejas, positivamente por um lado e negativamente por outro. Positivamente porque, graças a Deus, as assembleias hoje são rápidas. Na maioria das igrejas, tem uma ou outra ainda que adota essa estrutura da briga, do conflito e tal, mas na maioria é assuntos administrativos, rápidos, e graças a Deus por isso, mas também eles estão assim, e isso é um tema para uma outra aula, por uma questão de desinteresse das pessoas pelo que acontece dentro da igreja também. Tem uma questão do desinteresse. Antigamente a assembleia, eu lembro que a assembleia era no domingo de manhã.
O culto do domingo de manhã que tinha assembleia era o culto mais cheio, porque o pessoal já ficava depois para assembleia. Então, era assim. Hoje não. Hoje, então, acabou o culto, 80% das pessoas vai, às vezes a gente não consegue nem ter quórum para fazer a assembleia. Então, eu não digo que a gente não deva brigar e que não vai existir os problemas dentro do ambiente da igreja. Não é isso. Porque não existe. Isso daí não existe. Onde tem ser humano vai ter discordância de ideias, vai ter contenda. Onde tem ser humano e tem pecado, não tem conversa, vai ter. A questão é a gente evitar ao máximo passar isso para fora. Porque isso daí gera um mau testemunho terrível. Os caras falam, meu, esses crentes aí, esses caras nem se entendem entre eles, querem falar de evangelho e de amor pra nós. Os caras entre eles estão tudo tretado, todo mundo brigado. Como que os caras vêm falar de evangelho pra gente? Aí você vai falar, não, mas graças a Deus, hoje em dia ninguém mais vai pra polícia na igreja, ninguém mais vai pra justiça, pelo menos eu não conheço. Eu também vou te falar muito honestamente, eu não conheço ninguém que esteja movendo uma ação judicial contra o irmão, não conheço mesmo. Mas a gente tem um outro tribunal hoje. Quer falar, a gente tem outro tribunal, porque os tempos vão mudando, né? Os tempos são outros. E hoje o nosso outro tribunal chama-se internet. Ou redes sociais, ou mais precisamente Facebook, Instagram e WhatsApp. São os tribunais dos novos tempos, né? E é interessante porque você vai falar, não, Fernando, nada a ver, tudo a ver. Coloca uma opinião lá para você ver, divergente de um irmão, para você ver o que acontece no seu Facebook. Eu sei. Eu sou um cara muito ativo em rede social. Tenho me policiado um pouco nos últimos tempos, mas às vezes eu não me controlo. Tenho que confessar. Mas às vezes eu só tô colocando uma opinião e já vem meu, quem me acompanha sabe, veio de espancamento. Eu já fui xingado até de bandido e de mentiroso em rede social. Por questão de opinião. Eu não estava falando uma mentira ou uma verdade, eu estava expressando uma opinião. E nem adianta você procurar lá no meu Facebook que você não vai achar, porque eu apaguei. Já fui chamado de idiota, apaguei também. Então, porque assim, a rede social, ela potencializou sentimentos que a gente carregava dentro da gente, que no tete a tete a gente não falava. Aqui atrás do computador e do celular a gente se sente à vontade para descarregar. Então hoje as redes sociais, elas viraram verdadeiros tribunais. Não é que eu estou falando que você não deva postar suas opiniões. Poste, coloca lá a sua opinião sem ofender ninguém, sem ofender o seu irmão. A questão é não ficar entrando em treta. Não entra. Você quer pôr sua opinião lá? Você põe, eu penso isso sobre esse assunto. Ponto. Coloquei. Responde uma coisa ou outra que você achar que deve ser razoável responder. Se você perceber que há do lado de lá tem um cara te chamando pro pau, você ignora. Deixa quieto. Fala, não vou entrar nessa. Isso jamais devia acontecer. As nossas diferenças deviam ser resolvidas assim, deu problema, resolve, chama, conversa. Não está conseguindo conversar entre os dois? Chama o pastor, chama um diácono, chama uma liderança da igreja, chama um conselheiro, sabe? Chama um professor de EBD, sei lá, chama alguém que você considere que possa ponderar. Não vai chamar alguém de fora para resolver a sua treta. E não é só... Por exemplo, hoje as redes sociais estão assim, muito potencializadas por questões políticas, a gente sabe disso. Não vamos tratar aqui o assunto. O que eu não vou fazer aqui é defender lado A ou lado B. Mas que
a política potencializou essas tretas dentro da igreja e levou para a rede social com uma força absurda, isso daí acho que é indiscutível para todo mundo. Mas não é só questão política, tem gente que usa a rede social para desabafo, usa a rede social para indireta, usa para ofender mesmo, usa para ofender, sabe? Usa para dar ataques, fica entrando e dando alfinetadinha nos irmãos, fica dando indiretinha, fica dando com provocações. Sabe, isso daí não pode acontecer. A gente tem que ter pessoas equilibradas, porque a rede social hoje ela é um lugar onde as pessoas estão monitorando a gente. Tudo que a gente posta, tudo que a gente coloca lá é cercado muito mais. Porque antes a nossa conversa ficava, a minha treta com outro irmão ali, ficava entre eu e ele, às vezes ali na igreja, no âmbito da igreja, no pátio ali quando acabava, e morria o assunto, no máximo 3, 4 pessoas ficavam sabendo e pronto. Hoje não, na rede social uma treta tem alcance que você não imagina. Tem gente, N pessoas estão te acompanhando. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E esses assuntos têm acontecido, essas brigas têm acontecido com muita frequência. Eu tenho verificado, com muita frequência a gente tem visto as brigas. Eu não estou falando de diálogo, de discussão saudável, tá, gente? O diálogo, a discordância, a discussão saudável tem que e deve acontecer. Estou falando de gente que quer provocar mesmo. E sabe por quê? Porque a gente não entende o evangelho. Essa é a grande verdade. A gente às vezes não entende o evangelho. Como a música diz, a gente acha que vive condenado a fazer o que não quer. Pra gente ser bom, ser correto, ser justo, ser uma pessoa que vai evitar a briga, ser uma pessoa que vai evitar a contenda, é algo que não é algo que a gente quer. E a gente fica condenado a fazer o que a gente não quer. A gente fica se segurando e fala, não, eu não quero, eu quero ver o tempo fechar, eu quero ver a briga, eu quero ver o circo pegar fogo. Como eu falo, tem gente que gosta de apagar fogo com gasolina, né? Tá lá o incêndio, o cara, em vez de jogar um balde de água, joga um balde de gasolina no incêndio. Porque a gente é que nem o Erasmo e o Roberto, a gente vive condenado a fazer o que não quer. Aí a gente entra num conflito maluco. Mas também é porque a gente faz parte de uma sociedade conflituosa. Não era só os coríntios que tinham treta. A nossa sociedade, ela é uma sociedade que adora uma treta. Aliás, tem gente que não só adora, mas vai atrás. Tem gente que não só vai atrás. Tem gente que adora, vai atrás e provoca. Não. Tem gente que adora, vai atrás, provoca e não vive sem uma tretinha. Você conhece gente assim? A vida da pessoa é baseada no confronto. Tudo pra ela é treta. Tudo pra ela tem que ter briga. Tudo. Do copo que vai pôr na mesa, da marca da margarina que vai comprar no mercado, tudo vira motivo para um escarcéu. Do corte de cabelo, tudo é escarcéu. Conhece gente assim? As pessoas chamam isso de gente tóxica, né? A psicologia vai falar que são pessoas tóxicas. Mas a minha pergunta é, será que nós não somos assim? Pelo menos em determinados momentos da nossa vida a gente não teve esses picos de pessoas que ou estamos vivendo até agora, nesse momento de pandemia, que está tudo meio maluco, tudo meio bagunçado. Será que a gente não está sendo pessoas tóxicas que vai atrás da treta e que acima de tudo quer ter sempre a razão, que vai atrás da treta para ganhar a treta, que ninguém entra em briga para perder, entra na briga para defender o seu ponto de vista com unhas e dentes e para impor goela abaixo a sua opinião. Sempre tem que fechar o assunto, falar assim, eu ganhei.
Eu ganhei. E aí Paulo vai falar, meu amigo, quando chegou no momento da treta, ninguém ganha. Como diria a nossa presidenta, todo mundo perde, né? Não tem aquela frase dela, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, todo mundo vai perder. Ninguém... Então, mais ou menos isso. Ninguém ganha. Uma treta entre irmãos, ninguém ganha. Sabe por quê? Porque nos falta amor, nos falta a prática do perdão. Falta ainda algo que é o saber perder. Paulo fala, olha o que Paulo fala no versículo 7. Não seria melhor arcar com prejuízo, esquecer isso tudo? Em outras palavras, não é melhor perder a discussão? Não é melhor perdoar a dívida? Ó, faz o seguinte, deixa pra lá. Não, mas eu tenho que... Eu tô com a razão. Você tá com a razão? Então deixa eu te falar uma coisa. Essa todo mundo já conhece, mas tem que ser dita. É melhor ter paz do que ter razão. Esse negócio de viver em conflito, de viver na treta, tudo é motivo para briga. Tudo é motivo para treta. E nunca há perdão, aí não dá. E sabe por que a gente faz isso? Porque existe um ódio dentro da gente que quer destruir a outra pessoa que está do outro lado, quer expor ela ao ridículo. Quer falar assim, ó, como eu sou espertão e como você é ridículo, como você é ridícula. Eu tenho a razão. Eu tô com a razão. E isso não tem nada a ver com o espírito do evangelho, né? Não tem nada a ver, tá longe do espírito do evangelho. E Paulo não está passando a mão, porque dá a impressão também que Paulo está fazendo o seguinte. O irmão te provocou, deixa passar, deixa para lá, deixa quieto. Dá a impressão que Paulo está passando a mão nos provocadores da treta, nos caras que são os responsáveis por iniciar a briga. Não. Sabe por quê? Olha o que Paulo faz no versículo 9. Paulo deixa claro isso no versículo 9, porque ele coloca os injustos, aqueles que provocam a contenda, na mesma categoria de pecadores como adúlteros, ladrões, idólatras, alcoólatras, homossexuais. Ele fala assim, ó, você que está começando a treta aí, meu amigo, você que é injusto, você é tão pecador quanto, tá? E você não tem parte no reino dos céus. E tudo isso acontecia naquela igreja porque onde faltava amor, tinha ódio. E onde sobrava razão, não tinha amor. Não, eu tenho que ter razão, eu tô cheio de ódio, eu tô cheio de rancor, eu não vou perdoar, eu não vou amar, e eu vou até o fim para provar que eu estou certo. Agora, na segunda parte dessa carta, Paulo entra num assunto aqui terrível, né? Que é a questão sexual. Que Paulo sai da questão da razão e vai para a questão do tesão. Eu até tinha dado um título para essa aula, Entre a Razão e o Tesão. Não sei se é pesado, mas acho que não. Porque é isso. E Paulo começa falando no versículo 12 algo que vai provocar um choque cultural para os moradores daquela cidade. Como a gente já falou, Corinto era uma cidade com forte influência helênica. E sendo assim, era uma cidade onde era proibido proibir. Era a cidade onde o Roberto e o Erasmo Carlos iam se dar bem. Tudo pode. Nada é imoral, nada é ilegal, nada é igual. Amigão, você quer? Faz. Você quer odiar? Odeie. Você quer maltratar? Maltrate. Você quer brigar? Você briga. Você quer discutir? Você discute. Você quer transar, você transa. Você quer comer até se empanturrar, você coma. Fala o que você quiser. E aí Paulo fala uma coisa
que eu vou ler novamente, né? Só que eu vou ler em duas versões, porque com certeza quando eu li você não se ligou o que eu li. Porque o Eugene Peterson ele dá uma outra tradução e Paulo fala assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma. O Eugene Peterson vai falar assim: só porque algo é correto diante da lei, não significa que seja espiritualmente apropriado. Se eu saísse por aí fazendo tudo que tenho direito de fazer, ó, você tem direito, você pode. Seria um escravo dos meus caprichos e desejos. Isso na versão a mensagem, o mesmo versículo. E aí na sequência, Paulo continua. Vocês conhecem o velho ditado: primeiro você come para viver e depois vive para comer. Pois bem, pode ser verdade que o corpo seja apenas temporário, mas não é desculpa para entupi-lo de comida e entregar-se ao sexo. Uma vez que o Senhor nos honra com o corpo, honramos também a Ele com o nosso corpo. Paulo está falando assim, ó, para a igreja de Corinto. Existem limites para nossa liberdade não se tornar libertinagem. Cuidado, tem limites. Qual é o limite, Fernando? O limite é a gente não destruir o nosso corpo, a nossa alma e a nossa mente. Porque libertinagem pode tudo, liberalismo, tudo pode. Isso daí vai destruir você e vai destruir com qualquer um. O autor do livro aqui que a gente está estudando, vai aparecer ao contrário, que é o Hernandes Dias Lopes, é um homem de Deus, e ele vai citar, por exemplo, a questão do liberalismo sexual nos anos 60, com o movimento hippie, uso de drogas. Ele põe até a culpa nos Beatles. Isso daí eu não vou concordar com ele não, porque eu gosto dos Beatles. Mas eu entendo o ponto de vista dele. Mas eu acho que libertinagem sexual, ou o famoso, como as pessoas falam aí no mundo, tesão aflorado, é um estilo de vida extremamente perigoso. E ele não é uma questão dos anos 60, ele não é uma questão da igreja de Corinto, ele é uma questão desde que o homem é homem. A gente teve Sodoma e Gomorra, a gente teve do rei Davi com os problemas sexuais, sabe? A gente teve Salomão com 1000 mulheres, meu Deus do céu, 1000 mulheres, você é doido, Salomão. Ele dormia com uma hoje e ia repetir ela daqui 3 anos. Você é maluco? Como o cara me casa com 1000 mulheres? Me explica o negócio dele. Lógico, era 300 oficiais e 700 concubinas, mas 1000 mulheres Salomão tinha. Eu acho que às vezes Salomão tava no palácio, passava uma assim por ele, e falava: nossa, que gata é essa, hein? Aí o auxiliar falava: rei, essa daí é sua esposa. Ah, é? Putz, me esqueci. Porque, pelo amor de Deus. Então, a libertinagem sexual não é uma novidade. Não é uma coisa da época do Coríntios. Não é uma coisa da nossa geração. É uma coisa que está latente na humanidade, que é o desejo pelo pecado, que desde que o homem é homem, isso está aí. Isso é muito perigoso, porque vai minando a gente, vai destruindo a nossa mente. As relações baseadas apenas em sexo, elas simplesmente não existem. São relações solitárias e vazias. Não tem relação. É uma troca e quando acaba existe um vazio. Mas por que Paulo bate tão forte com relação a essa libertinagem em Coríntios? Porque era o que estava pegando muito lá naquela igreja. Como a gente já viu no capítulo 5, teve um cara que saiu com a madrasta dele. Então, e a igreja se orgulhou. Por que a igreja se orgulhou? Porque, como eu falei, ela era uma igreja com uma forte influência grega, por estar na Grécia, é claro, mas a cultura grega, a cultura helênica, romana, tinha uma influência muito forte sobre Coríntio. E eles
para você entender um pouco, existe uma questão da filosofia que chama hedonismo, que é a vida baseada no prazer e na satisfação total do corpo. E era defendida pelo filósofo grego Arístipo de Cirene. E para os hedonistas, a busca pela felicidade passava pela busca do prazer total do corpo. Seja ele sexual, seja ele através de comida. Meu, amigão, faz o que te der na telha. Você quer ser feliz, você precisa ter prazer. Existia ainda uma outra linha, que era a filósofa, que eram os epicuristas. Epicuro era um cara mais, digamos, comedido. Ele acreditava na questão do prazer, na importância do prazer, só que ele era um pouco mais comedido. Mas no final das contas os caras misturaram tudo lá na Grécia, fizeram uma miscelânea, e o hedonismo e o epicurismo eram muito próximos, embora tinham algumas diferenças, mas eram próximos com relação ao prazer. Então os caras levavam essa filosofia de vida para eles. É o prazer pelo prazer, sem responsabilidade, e o que der na telha de comer eu vou comer, o que der na telha de fazer eu vou fazer. Mas você fala, mas a gente não vive uma sociedade hedonista. Ah, vive. Vive porque nós, como cristãos, aliás, uma sociedade não, nós não somos uma igreja hedonista, porque a gente não sai pegando todo mundo. A nossa média de peso é até boa, Fernando. Você que está destoando aí da média de peso da igreja, não vive, porque quando a gente fala em prazer e tesão, a gente acha que só está voltado para o sexo. E não é. Se você compra demais para satisfazer um prazer, você está vivendo um estilo de vida hedonista. Se o seu tesão está na compra, aí tem coisa estranha. Se o seu tesão, por isso que Paulo vai colocar, como eu falei, os assuntos tudo junto aqui. Se o seu tesão está na briga, na contenda, isso te dá prazer, e você continua praticando isso é um estilo de vida hedonista, que vai contra a Bíblia e contra a palavra de Deus. Então, você quer comer, beber, tudo sem limite, quer fazer tudo, meu amigo, você está se destruindo. Você está destruindo o seu corpo, você está destruindo a sua alma, você está destruindo a sua mente, você vai ficar doente, se é que já não está. E Paulo fala que existe uma questão do corpo, porque existia uma discussão muito grande naquela época, se o corpo ia para o céu, se o corpo não ia, se corpo, alma e espírito, questão de tricotomistas, né? Se somos corpo, alma e espírito, de dicotomistas, se somos corpo e alma, tinha todas essas questões. Para mim é o seguinte, não existe alma sem corpo e não existe corpo sem alma. Um precisa do outro. Um corpo sem alma é um pedaço de carne que não serve para nada, e uma alma sem corpo também. Tanto que na ressurreição Paulo fala que nós vamos ser ressuscitados, assim como foi o nosso Senhor. Ou seja, esse corpo aqui, por mais que as partículas se dissolvam, sei lá, daqui 1000 anos que seja, ou daqui 10 dias, não sei quando vai ser, isso aqui vai ser ressurreto e transformado. Nós vamos ter corpo. Um novo corpo, mas vamos ter corpo, não vamos ser alma penada. Então, o nosso corpo é um ambiente onde Deus habita nele. E não é só isso. O nosso corpo é um lugar e um ambiente onde o Espírito Santo habita. E aí o Eugene Peterson ele vai falar no final do texto uma das coisas que eu achei até... Sim, pesado, mas necessário. Não é uma crítica, não, mas é pesado. Como fala a molecada, pesado. É nesse corpo que Deus habita. E você teria coragem de levar o seu Deus no prostíbulo? Porque se você vai, Deus vai junto com você. Pesado. Pesado. Mas é pesado mesmo, porque o que a gente faz com o nosso corpo, a gente não está fazendo só com o nosso corpo, a gente está fazendo com quem habita na gente.
E Paulo vai falar sobre a questão sexual, que o sexo dentro do casamento é uma bênção, é algo saudável. Mas fora dele, a gente já sabe, é uma abominação. Porque fora do sexo, fora do casamento, o sexo, ele deixa de transformar o homem e uma mulher em um só e transforma em vários homens e várias mulheres espalhados por aí. E a gente não é capaz de ser um só com Deus se a gente não é um só entre marido e mulher. Mas, para mim, o que Paulo está falando nesse texto, e eu já estou encaminhando para o final, é que ele vai pegar o sexo como exemplo principal daquele momento, porque é o que está mais aflorado naquela igreja, que são as contendas e o sexo. Mas o que Paulo está falando é que o estilo de vida que a gente escolhe é maléfico para o nosso corpo, alma e mente. Se você basear o seu prazer, a sua felicidade em compras, você vai se dar mal. Sabe por quê? Porque a gente vive numa sociedade que ela é farta, mas ela nunca está saciada. Você está me entendendo o que eu estou falando? Ela tem de fartura. Você compra, você tem cartão de crédito, você pega empréstimo no banco, você faz sexo com quem você quiser. A gente vê às vezes vídeos e relatos de pessoas falando que já tiveram 300 parceiros e que ainda não estão saciadas. Estão até fartas. Mas a fartura baixa e aí a saciedade não. Porque como Jesus vai falar para a mulher samaritana, a única coisa que sacia a nossa alma são rios de água viva fluindo de dentro de nós. Então a gente não deve buscar o prazer por fora. O prazer não está fora. A felicidade não está fora. A realização não está fora. Nós buscamos a realização através do Evangelho, sendo fonte de felicidade para nós e para a sociedade que vivemos. Mas para isso, a gente tem que entender quem a gente é. A gente tem que entender do que a gente tem sede. A gente tem que entender do que a gente tem fome. E aí eu vou encerrar com mais uma canção profética que fala assim: bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Olha só, eu não me sacio. Nada me sacia. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer. A gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. E aí ele vai terminar dizendo: desejo, necessidade, vontade. Desejo, necessidade, vontade. E aí? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Um bom dia a todos, um bom domingo e que Deus nos abençoe, que só Ele seja a fonte de saciedade da nossa alma. Amém.